Muito bem, nação, estamos aqui pelo estúdio RN. Nação, hoje o jogo contra o São Paulo é um jogo para a gente esquecer. Quando eu vi a escalação do Flamengo um pouco antes da partida, eu olhei e falei assim: bom, a defesa tá ok, esses jogadores eles jogam junto, eles têm entrosamento, perfeito, sem problema algum. Quando eu vi o ataque, eu fiquei preocupado, porque eu vi Matheus Gonçalves, Carlinhos, Bruno Henrique e o Gabigol recompondo o meio de campo. E o meio de campo, como eu falei, com o Gabigol, com o Alan e com o Léo Ortiz. Com o Léo Ortiz, excelente, saída de bola com qualidade, mas mais fraco na marcação, né? Mais fraco na marcação. Não é um Pulgar, por exemplo, né? Mas é um jogador que tem muita técnica, muita qualidade, sabe sair jogando. Então precisava que o Alan fizesse ali a marcação. Mas o Alan não estava bem na partida. No ataque, Bruno Henrique hoje também não se encontrou, não jogou bem. O que aconteceu? O Flamengo perdeu o meio de campo para o São Paulo. Primeiro tempo foi um banho de bola do São Paulo. A gente só não tomou gol ali porque não era para a bola entrar. Porque deu para assustar o primeiro tempo. Só dava São Paulo, só dava. O Ferreirinha pela esquerda ali, nossa, até que o Wesley jogou bem. Mas o Ferreirinha, vou te falar, o Ferreirinha fez uma partida muito boa e se o São Paulo tivesse um pouquinho mais de qualidade, o Flamengo teria perdido ali na primeira etapa. Aí o que o Tite faz? O Tite faz o que ele deveria ter feito antes do jogo começar. Ele coloca o Gerson. E aí depois o Gerson entra no jogo já com o jogo iniciado, já sem aquele ritmo. Porque é diferente o jogador começar a partida e o jogador entrar no meio do jogo, principalmente quando o jogo está ruim para o Flamengo. Quando o jogo está ruim, é mais complicado para o jogador entrar no ritmo de jogo. Aí depois ele coloca o Arrasca no time. Mas quando ele coloca o Arrasca no time, já estava 1-0 para o São Paulo. E o Arrasca também, assim como o Gerson, não se encontrou no jogo. Então o que acontece? O Flamengo fez até uma boa partida defensiva, foi bem boa a partida defensiva, a gente tem que elogiar. Mas o meio de campo foi fraco no primeiro tempo. Nós perdemos o meio de campo para o São Paulo. E o ataque praticamente não existiu, porque você não tem meio de campo para fazer ligação. O Flamengo fazia ligação para o ataque com chutão. Passes longos que na verdade eram mais chutões do que passes. Tanto é que a gente só deu um chute no primeiro tempo. Algo assim que não acontece há muito tempo. Um Flamengo totalmente irreconhecível. E depois que o Arrasca entrou, aí depois ele colocou também o Lohan, colocou o Vitor Hugo. O time até melhorou no segundo tempo. Tanto é que o segundo tempo foi equilibrado. E a gente. Só que a gente teve um problema, né? O Pedro faz muita falta. O Pedro faz muita falta. Num jogo como esse, difícil, complicado, de repente uma bola ali na frente, o Pedro faz muito bem o pivô, o Pedro protege a bola, consegue chutar e faz um gol. Então assim, o Flamengo hoje é irreconhecível. Eu espero que o Tite, nas próximas partidas do Brasileirão, né, as partidas em que ele quer poupar os jogadores, que ele faça o seguinte, que ele coloque o time principal para jogar. Aí faz o resultado. Aí depois que fizer o resultado, aí sim, pode se dar o luxo de substituir. Agora, já começar com um time desentrosado, porque esses jogadores, eles não jogam juntos, principalmente os jogadores de meio de campo. Essa formação do Flamengo não é uma formação comum que os jogadores costumam jogar, enfim. Então faltou também, além de tudo, o entrosamento. Então assim, um time mesmo apático na primeira etapa, melhorou na segunda etapa, mas muito longe do Flamengo. E o resultado é o seguinte: a gente tem um jogo a menos, né? Se a gente vencer a partida que a gente tem a menos, a gente iguala em número de pontos com o Botafogo e a gente passa o Botafogo, a gente fica líder do brasileiro. Agora, a questão é o seguinte: o Botafogo ganhou o jogo deles, jogando fora, e o Flamengo perdeu. Palmeiras amanhã joga, pode encostar, e o Brasileirão continua embolado. Eu ainda continuo dizendo que o Botafogo não vai ter gás para ir até o final. Eu acho que o Botafogo, em algum momento do Brasileiro, vai começar a perder o fôlego, mas o Palmeiras é perigoso. O Palmeiras é muito perigoso e tem também, por exemplo, o São Paulo que está chegando, né? O Fortaleza que está ali brigando, o Bahia que já deu uma descida, mas que pode novamente voltar a subir. É um campeonato bastante difícil, bastante embolado, né?
E o Flamengo não pode perder muito assim o contato da ponta, né? Tem que estar ali brigando na ponta. Então, assim, eu acho que. Eu sei que o Tite na coletiva vai dar justificativas, vai dizer que ouviu o departamento médico, etc e tal, e que precisava poupar os jogadores e etc e tal. Mas só que, na verdade, o Arrasca acabou entrando, o Gerson acabou entrando e não adiantou nada. Porque eles já entram com um placar já desfavorável, que eles têm que correr mais do que correriam se tivesse começado no início do jogo, dando o ritmo do jogo, dando a cadência do jogo, fazendo o score, e aí sim, aí é a hora de descansar e colocar outros jogadores para manter a partida. Mas do jeito que foi, espero que o Tite não repita mais isso, porque essa derrota, quando eu vi a escalação do Flamengo, eu já esperava algo ruim, para falar a verdade. Mesmo que os jogadores que estivessem em campo sejam grandes jogadores, mas não estão acostumados a jogar juntos. Esse time que entrou hoje em campo, principalmente o meio de campo, não está acostumado a jogar junto. Entendeu? E o meio de campo que não é muito de marcação e nem de criação. Então o Flamengo realmente na primeira etapa só se defendeu e por muita sorte não levou gol. Melhorou na segunda etapa, mas não foi suficiente para conseguir ou segurar o empate ou conseguir a vitória. Tá bom, nação? É isso. Mas para a semana a coisa vai estar melhor. Tem Copa do Brasil e o Flamengo vem com a tropa e aí a história vai ser bem diferente, tá bom? É isso aí. Saudações rubro-negras.